Olá, bem-vindos a Apoio Moral e a aulinha de hoje é sobre filosofia, mais especificamente sobre Nietzsche e as transformações nos valores humanos. Solta vinhetas! Começando com a necessidade de um novo ser humano. O Nietzsche acreditava que a vida não era regida por uma ordem racional. Ela não era programada, não tinha objetivo, nem finalidade, nem nada do tipo. Era totalmente regida pela irracionalidade. Então ela seria um conjunto de altos e baixos, podendo ter amor, tristeza, dor, sofrimento, alegria, entre outros, certo? Dessa maneira, o Nietzsche propôs que nós deveríamos aceitar a vida como ela é em sua totalidade, porque dessa maneira poderíamos entender como estaríamos inseridos na nossa própria vida. Dessa maneira, ele combateu qualquer um que negasse a aceitação da vida, ou seja, ele criticou todos os racionalistas que a gente veio estudando durante todos os anos da nossa vida. Ou seja, ele dizia que a razão não era a principal característica do ser humano. Dessa maneira, Nietzsche propôs que o ser humano deveria ter uma alteração em seus valores. Se os valores do ser humano eram voltados para a criação de uma realidade à parte que seria composta de todos os nossos pensamentos, essa realidade deveria acabar. Ou seja, o modo inteiro que o ser humano pensa deveria acabar. Essa seria a necessidade de um novo ser humano que Nietzsche propôs. Na verdade, ele pensava que ele era na frente de todo mundo, né? Mas não era bem assim, não. Criticar o racionalismo. O Nietzsche, ele falou que a racionalidade não é a principal característica do ser humano e nem é a única maneira de compreender a realidade. Porque para ele, quando você compreende a sua realidade e a vida ao seu redor só usando a sua razão, você está filtrando tudo que existe somente para o que você consegue entender. E isso faz com que a realidade seja empobrecida. Você tira muitas informações da realidade justamente porque você não consegue focar. Você foca tanto que simplesmente você não entende o que está ao seu redor. É isso que Nietzsche critica. Continuando, ele também afirma que o ser humano é uma força instintiva e que as nossas manifestações inconscientes, ou seja, daquilo que a gente não programa de pensar, seriam mais poderosas do que aquilo que a gente pensa, porque isso abrange a nossa realidade mais do que a realidade pode ver, mais do que a racionalidade pode ver. Dessa maneira, o Nietzsche ele criticou os racionalistas porque eles abandonaram a sabedoria instintiva, ou seja, a sabedoria que vem do impulso, do que é de natureza, e também porque os racionalistas queriam corrigir o mundo a partir de um único ponto de vista. Então, Nietzsche criticava o fato de os racionalistas acreditarem de que existe uma verdade que recobre tudo, que tudo está englobado nessa verdade absoluta, que para ele não é verdade. A origem da tragédia é uma base que o Nietzsche utiliza para construir a sua própria obra, O Nascimento da Tragédia. Funciona da seguinte maneira. Nietzsche acreditava que lá no período da Grécia Antiga existia a força apolínea e a força dionisíaca. A força apolínea, ela se baseia na razão. Ela é a racionalidade em pessoa, em Deus, em figura, né? E a força dionisíaca seria os sentidos, seria a irracionalidade, seria a loucura, seria o prazer, seria tipo, é a força dionisíaca. Nessa pegada aí. E aí o Nietzsche falou que há muito tempo atrás o apolíneo e o dionisíaco viviam em harmonia, viviam em pleno equilíbrio. Mas o que foi que aconteceu? O apolíneo, que era a base da razão, sobrepôs o dionisíaco e então o mundo começou a cair. E o Nietzsche confirma que quem começou a fazer com que o apolíneo sobrepusesse o dionisíaco foi o próprio Sócrates, que é considerado um dos pais da filosofia. A gente começa aqui com Sócrates e a racionalização do mundo. É o seguinte, o Sócrates ele é considerado o pai da filosofia por ter englobado a razão no estudo da realidade. O Sócrates simplesmente afirmava que se algo não pode ser conhecido pela razão, essa coisa não existe, essa coisa não é possível e essa coisa simplesmente seria ilusão. Para o Sócrates, o erro e a injustiça seriam frutos da ignorância, ou seja, você erra quando você não sabe, e isso faz sentido. Nessa pegada, né, do Sócrates, a gente tem, quando se fundamenta a realidade na razão, você cobre aquilo que não quer ser visto, ou seja, quando você pensa nas coisas, você pensa somente naquilo que você quer pensar, então você acaba encobrindo o sofrimento, e era isso que Nietzsche condenava, que Sócrates, utilizando a razão, encobria as coisas da verdadeira realidade. Seguindo o discípulo de Sócrates, o Platão, né? O Nietzsche também criticou o Platão justamente porque o Platão defendia a existência de uma realidade inteligível. O que é essa realidade inteligível? A realidade
que se fundamenta nos pensamentos. É uma realidade que só pode ser compreendida por trás da razão e que tem as verdades eternas que Nietzsche tanto condena. Nietzsche condena essas verdades porque não é possível determinar algo tão concreto como uma verdade absoluta. Dessa maneira, Platão afirmava que a realidade inteligível era a base da nossa realidade. Então, para Nietzsche, Platão simplesmente tinha criado uma realidade para esconder todo e qualquer erro que a nossa realidade sensível tem. Então, o Nietzsche criticava que o fato de Platão ter criado uma realidade do pensamento foi simplesmente para esconder todo e qualquer erro que a nossa realidade possa ter. O Nietzsche não criticou só a Platão, mas também criticou O Nietzsche criticou não só a Platão, mas também criticou o cristianismo. Por quê? Ele acreditava que o cristianismo era uma espécie de platonismo para o povo. O que significa isso? O povo criou uma realidade à parte da realidade que existe para escapar do sofrimento da vida. Então, o cristianismo seria uma corrente judaico-cristã justamente para escapar das dificuldades que a vida pode oferecer. Dessa maneira, ele consegue suportar todo o sofrimento fornecido. Vontade de potência, nesse caso, nessa situação, seria parecido com a vontade de Schopenhauer. Para Schopenhauer existia uma vontade que simplesmente governava tudo no universo. A vontade de potência é bem similar, a vontade de potência de Nietzsche é bem similar a esse elemento de Schopenhauer. Para ele, essa vontade de potência no ser humano faz com que ele acorde todos os dias e fale: ai, como eu quero viver, mesmo sabendo que a vida pode ter muito sofrimento, adversidade e tudo de ruim que pode acontecer. Ele acreditava que essa vontade de potência também regia o universo, como uma maneira de não organizá-lo, mas mover todos os movimentos que regem o universo, tanto no crescimento quanto na destruição de seus elementos. Nesse caso, a gente tem a vontade de potência como principal instinto que faz o ser humano levantar, pensar, evoluir e avançar. A morte de Deus, o surgimento do super-homem. Simplesmente, o Nietzsche, ele é o pai fundador da frase Deus está morto. De acordo com Nietzsche, isso pode ocorrer. A morte de Deus para Nietzsche significaria o abandono dos antigos valores utilizados pela sociedade. Ou seja, seria o abandono da metafísica, criação de uma realidade à parte da realidade que existe, e o abandono dos valores do cristianismo. Seria o abandono da crença de que existe um ser divino que traz toda a harmonia do universo. Então, para Nietzsche, a morte de Deus seria o abandono desses elementos. O surgimento do super-homem já é um caso à parte, porque para surgir um super-homem, teria que surgir um indivíduo que simplesmente caísse na realidade de cabeça, caísse na vida de cabeça. De acordo com Nietzsche, existe a moral fraca e a moral forte. A moral fraca simplesmente cria uma realidade à parte para escapar do sofrimento da vida, enquanto a moral forte simplesmente cai de cabeça e enfrenta tudo que der na telha. Esse seria o super-homem, aquele que aceita a sua realidade terrena, sua terra e simplesmente vive à base de sua natureza. É isso, galera. Um beijo pra vocês. Peraí. Completando aqui a parte, eu vou trazer algumas palavras-chave. A gente tem o niilismo, que seria a crença de que a vida não faz sentido. A gente tem o amor fati, que é o amor à sua própria realidade, à sua própria vida, ao seu próprio destino. É acolher a sua realidade com todas aquelas imperfeições que ela tem. A gente também tem elementos como o tanto que Nietzsche odiou Sócrates, porque Nietzsche não gostava de Sócrates, que era simplesmente porque Sócrates defendia a racionalização do mundo, tornar o mundo racional, que tudo deveria depender da mente. Para Nietzsche, Sócrates era fraco, porque qualquer um que cria uma realidade à parte da realidade que existe, está simplesmente querendo fugir das dificuldades que a sua realidade fornece. Então ele seria fraco. Essa seria a moral fraca. E, para finalizar, a gente tem o perspectivismo, que é simplesmente quando Nietzsche afirmava que nós podemos criar nossas próprias verdades. Nietzsche contrariava a ideia de que existem verdades absolutas, mas ele acreditava na ideia de que nós podemos criar nossas verdades, contanto que considerássemos que essas verdades sempre estão em constante avanço. Beijo, tirem boa nota e se inscreve no canal e deixa o like.